Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui vocês podem conferir a minha análise bem completa a respeito desse headset da JBL, o JBL Quantum 350 no modelo wireless. Ele é uma mistura aí entre o modelo 300 e o modelo 400 e até por isso que eu vou fazer uma análise rápida aqui nesse vídeo. Se você quiser ver mais detalhes e alguns outros pontos que talvez eu não mencione aqui, eu sugiro que você dê uma olhada no meu review do Quantum 400, que eu diria aí que ele se parece mais aí com o Quantum 400 mesmo. Sem mais delongas, vamos aqui a todos os detalhes dele então. Bom pessoal, já de cara aqui vocês podem ver e conferir todos os itens que vem na caixa. Nós temos o nosso headset, temos o pequeno adaptador aqui Wi-Fi, ele vem com esse botão aqui de Connect, mas nada mais é do que um botão para você forçar a sincronização entre o seu computador, o dispositivo aqui. Ele não destaca RGB ou coisa do tipo, ele fica apenas aqui com este pequeno LED aqui acendendo e apagando enquanto a gente está utilizando o USB. Então eu já vou deixar ele conectado aqui no computador. De outros itens nós temos aqui um microfone que é destacável, ele é um microfone maleável, não é muito longo, tem em torno aí de 10 centímetros de comprimento mais ou menos, e o ponto negativo aqui, na minha opinião, da parte da JBL, é em relação à sua entrada aqui. Eu não sei dizer se isso daqui é uma entrada de 2,5 ou 1,5, então substituir esse microfone aqui é um pouco mais difícil do que outros modelos. O encaixe dele é bem simples, é só a gente colocar desta forma aqui, tem uma entradinha mais certa, e pronto, ele já fica aqui encaixado. Para o multi e desmulti dele, dependendo do modelo da JBL que você utilizar, ele vai ter a opção de flip. Neste caso aqui, no JBL Quantum 350, você tem um botãozinho de liga e desliga aqui para o mudo e desmudo. De demais itens, você acompanha aqui um cabo de carregamento. É um cabo singelo, tem mais ou menos aí cerca de 50 centímetros, 60 centímetros. É para você carregar bem próximo do computador mesmo, notebook ou coisa do tipo. E nós temos aqui os manuais de garantia, usabilidade, entre outras coisas. De destaque aqui para a caixa das funções que eles têm ou liberam aqui para esse fone de ouvido, nós temos a função de som surround, ou seja, o som 3D, ele vai te dar a sensação de que consegue captar aí, ou no caso a sensação de que você tem um 7.1 aí no fone de ouvido. Pessoalmente, eu não tenho muito essa sensação aqui, para jogos ou para músicas. Para músicas eu tenho uma sensação um pouquinho mais diferente na parte aí do som 3D, mas para jogos em si, eu ainda continuo preferindo o HS55 ou o HS65 da Corsair. Quem quiser um headset mais para jogos nesse sentido de você ter uma geolocalização melhor dos adversários, como por exemplo em Fortnite, Valorant ou essas coisas do tipo, e quiser ver o meu review desses fones da Corsair, já vão estar aí o card para você dar uma olhadinha. No mais, esse headset é compatível com muitos dispositivos, PS4, PS5, Nintendo Switch, Mac e computador. Infelizmente eu não sei dizer se ele é compatível com o Xbox ou não, provavelmente é, devido à quantidade de plataformas que ele é compatível aqui já, que está descrito na caixa. Agora partindo para o headset em si, que provavelmente é o que vocês mais querem ver aqui. Ele tem uma ótima abertura aqui, ó. Você tem com ele fechado em torno de 20 centímetros. Aqui de envergadura de altura você tem 3 centímetros de altura. E com ele totalmente aberto você aumenta muito a envergadura dele aqui, ó. Então ele vai servir aí, vai ser compatível com a maioria das pessoas, eu acredito eu. As conchas são over the ear, são bem largas, em torno aí de mais ou menos 8 a 9 centímetros aqui nos diâmetros, e internamente em torno de 6 a 7 centímetros. Na parte das conchas, ele tem uma boa densidade, são confortáveis, o material é de courino. Geralmente eu não gosto muito desse material, pois ele se desgasta mais facilmente, mas você pode tentar aumentar a durabilidade dele, sempre após o uso, você passa um paninho para limpar aí o suor e tudo o que ficar de resquícios de sujeira nele. Isso vai fazer com que aumente a durabilidade um pouco aqui do courino do fone de ouvido. Aqui em cima, no JBL Quantum 400, se eu não me engano, a qualidade da headband aqui na parte de conforto é melhor, a textura. Ele vem com uma textura diferente da parte aqui da AirPad. Mas se eu não me engano, o modelo 400 era mais confortável que a textura em si. Tanto embaixo quanto em cima aqui. Eram mais confortáveis de se pegar. A princípio o material me parece o mesmo, mas por algum motivo eu estou sentindo que este daqui, o 350, é inferior nesse quesito aqui. De demais detalhes físicos, aqui na parte da AirPad você tem um ajuste de 45 graus aqui na parte da AirPad. E você tem um ajuste de 15 a 30 graus mais ou menos aqui
nessa parte do ouvido para você fazer o melhor encaixe aí nos seus ouvidos. O microfone, como eu citei antes, é removível, então você pode destacar ele se quiser ter 100% de que está mudo aí no caso, né? Ou se ele simplesmente for inútil, você pode simplesmente destacar ele caso você use sempre esse fone de ouvido para jogos single player. Em questão de controles do fone de ouvido, é um controle bem básico mesmo. Você tem aqui o botão de power, onde você pode desligar e ligar o fone de ouvido, a entrada USB-C para fazer o carregamento do dispositivo, o botão de mudo e desmudo e o botão aqui, ou no caso, o potenciômetro de altura de volume do fone de ouvido. Já de antemão, ele não é muito alto, tá, pessoal? Utilizando aqui algumas configurações do computador, eu consegui ter a sensação de que ele é um pouco mais alto, mas apesar de ser um drive aí de 40mm, ele não deixa estourar não. Tem outros fones de ouvido que tem muito mais potência de volume do que este daqui, mas a parte de saída de áudio, que eu vou falar já já, não decepciona mesmo assim. Agora aqui então, pessoal, eu estou utilizando a captação de áudio do headset JBL Quanto 350 modelo wireless. Bom, como vocês podem ver, essa é a qualidade de captura de áudio dele, o que provavelmente vocês vão ter aí nas suas partidas de jogos, ou mesmo utilizando ele para reuniões. Outros detalhes físicos dele é que ele pesa aí cerca de 260 gramas, é um dos fones de ouvidos, vamos dizer assim, mais pesados do que outros modelos, que a gente vê aí pela faixa de 180, 160 gramas mais ou menos, mas o peso dele em si não incomoda mesmo utilizando por algumas horas seguidas. Outro detalhe também que eu citei anteriormente, as conchas elas fazem certa vedação do áudio externo, do que as pessoas estão fazendo ao seu redor ou dos barulhos que estão ao seu redor. Com o volume dele no máximo, ele consegue vazar aí o som, as pessoas ao seu redor podem ouvir mais ou menos o que você está ouvindo, mas dá muita coisa não. E o mesmo vice-versa, se você estiver com o som no máximo, diminui muito o som ao seu redor, você acaba não percebendo muito os barulhos ao seu redor. Então eu diria que está um empate aí, está uma experiência usável, bem agradável com o fone de ouvido no volume máximo. Agora aqui então, pessoal, falando a respeito do software da JBL, você tem que baixar o software da JBL no site da JBL, vai ter as instruções tudo direitinho na caixa e no manual de instruções deles. O software em si se chama Quantum Engine e por esse software aqui você consegue fazer vários controles nesse headset. Não são muito aprimorados, mas você tem vários controles que você pode fazer. Aqui na parte de equalizador você pode, por exemplo, utilizar alguns modelos já pré-configurados. Normalmente eu gosto bastante da configuração básica da JBL e eu utilizo aqui normalmente o Bass Boost ou o Bass Cut. Aqui na parte de som espacial você pode ligar ou desativar o som espacial, que seria a função 3D, ó, ele fica aqui com um exemplo de como fica o som, e você pode fazer o teste aqui inclusive, e aí ele vai te direcionar aqui, você pode fazer o teste e ver como é que fica. Aqui eu vou desligar, se você quiser ativar e desativar rapidamente, é só você utilizar aqui nessa parte das configurações do software. Aqui em cima também, geralmente as pessoas sempre me perguntam bastante a respeito da bateria. Você consegue conferir a bateria dele via software no computador. De outros modos você não consegue conferir. Aqui em cima, no meu caso, está em 70%. O microfone não está sendo tão utilizado aqui no momento, ó, como vocês podem ver, está baixo. E o volume aqui está em 100%. Continuando da parte de microfone aqui do software, você tem aqui as funções do nível do microfone, volume do microfone e retorno do microfone para você ouvir aí como é que está a sua voz e tudo mais. Aqui em software do sistema, você pode utilizar aqui as funções para restaurar de fábrica ou, dependendo, encontrar atualizações. Eu mesmo, logo quando cheguei aqui com o dispositivo e conectei ele ao computador, eu tive que fazer a atualização de firmware. Nada demais aí em relação às configurações do headset. Ele não tem RGB, então você não tem um plus, por assim dizer. Eu acho que pela faixa de preço que ele vem, mais ou menos aí em torno de R$350 a R$450, ele poderia ter algumas funções de RGB aqui, principalmente no logo da JBL. Agora aqui algumas curiosidades sobre ele. Ele funciona enquanto você está carregando ele, porém, nenhum dispositivo da JBL é recomendado que você faça isso. Então, enquanto você estiver carregando, carregue-o. O carregamento dele é rápido, ele dura em torno de 2 horas mais ou menos para você ter o fone de ouvido completamente carregado. E da curiosidade de fato em si, se eu der o play aqui, por exemplo, ó, ele está tocando a música aqui no meu celular, nós podemos remover os cabos aqui do fone de ouvido. E se você tiver um adaptador igual eu tenho este daqui, e você quiser conectar o seu headset ao celular, basta você conectar neste cabo aqui, aguardar alguns instantes, ele vai reconhecer automaticamente e já vai começar a tocar aqui, ó. Vocês podem ouvir ou ver, no caso, né? Ouvir e ver, no caso, ele já está tocando pelo meu headset.
você não tem todas as configurações que você tem no computador, mas você pode aumentar e diminuir o volume tranquilamente por aqui pelo celular e fazer os controles de multimídia aqui também pelo celular. E seria isso. Agora, na parte de software da JBL, por exemplo aqui, você não vai ter no software, no aplicativo da JBL, as funções dele, porque ele não vai reconhecer de fato. Mas serve aí como quebra-galho, caso você queira utilizar no celular e ter até uma captação de áudio aprimorada com o headset aqui no caso. Bom, pessoal, agora de saldo geral desse headset, o JBL Quanto 350 modelo wireless, eu diria que ele é ligeiramente positivo, mas a gente tem que fazer algumas configurações no headset para ter uma melhor experiência, uma experiência ok, aceitável com esse headset aqui. No videogame e em outros dispositivos, como por exemplo no celular, que você não vai poder configurar o headset para uma melhor experiência mais detalhada para o seu tipo de necessidade, eu diria que você vai ter uma experiência ok. Os fones de ouvido geralmente da JBL transmitem uma ótima qualidade nos médios, graves e agudos, mas no computador e ativando a função DTS, eu diria que a experiência fica mais aprimorada, fica melhor, ele sai do ok para ficar uma experiência melhor. Mas ainda assim, eu acho que não justifica o seu preço, o custo-benefício em relação à saída de áudio. Eu diria que tem outros modelos melhores em relação ao seu custo-benefício. A gente pega ele em torno de 350, 450 e tem outros fones com essas mesmas características que, na minha opinião, transmitem um áudio melhor tanto para jogos quanto para músicas. Para jogos, como eu citei anteriormente, o HS55 e o HS65 da Corsair ainda são os meus preferidos nessa faixa de preço. Já para músicas, ele é um headset ok, mas se você deseja ter uma experiência mais aprimorada e não se importa de ser um headset, você pode partir, por exemplo, para um headphone. O modelo Edifier W820NB tem uma experiência de áudio para músicas muito mais aprimorada do que esse headset aqui. Então, eu diria que ele é um modelo ok, mas eu não pagaria muito caro nele não. Mais do que R$300, para mim, não valeria muito a pena não. Então, saldo geral, eu diria que se você comprou ele por um preço bem acessível, ele é uma compra bem ok. Agora, se você for pagar aí mais do que R$350, R$400, já começa a ficar discutível, na minha opinião, se vale a pena, se valeu a pena mesmo ou não. E agora com isso, se você quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube e for comprar esse headset, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Aqui estão os outros modelos que eu sugeri para você dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!